Abra sua Bíblia, querido. No Evangelho de Lucas, nós leremos duas passagens, eu peço a paciência dos amados. Lucas, capítulo 10. Leremos duas passagens, pois são dias de techuvá. Lucas 10, a partir do versículo 30, diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Agora, queridos, folheie um pouquinho a sua Bíblia. Tão gostoso ouvir o barulhinho de Bíblia sendo folheado. E você vai chegar em Lucas, no capítulo 15, onde a partir do versículo 11 está escrito: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, abraçou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glórias ao Senhor. Você pode se assentar, querido. Deus nos prepara de diversas maneiras, e para trazer este pequeno estudo, essa rápida meditação aos irmãos, o Senhor me inscreveu num curso. Precisei fazer um curso inteirinho para poder trazer hoje essa mensagem. Não terá sido a primeira vez em que o Senhor me inscreve em um curso. Alguns anos atrás, Ele me mandou retornar aos bancos escolares e cursar hebraico. E eu precisei me inscrever, fazer vestibular. E foi interessante porque no dia da prova o guarda olhou para mim e disse: Os pais esperam do lado de fora. Mas eu persisti, fiz a prova e disse: Meu Deus,
eu não quero estar fazendo um curso por nada, por desejo humano, por vaidade humana, eu não preciso de um papel, de um título, eu só preciso de ti. Mas o Senhor me disse, eu confirmarei o meu querer em que tu faças esse curso, recebendo-a naquele lugar sob o odor das rosas. E eu pensei, o Senhor está fazendo poesia, né? Então, fiz vestibular, Deus me deu a graça de passar, e no dia da matrícula na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, era, coincidentemente, Dia Internacional da Mulher. E eles fizeram um presente para as mulheres, atapetando toda a entrada da UERJ com pétalas de rosa vermelha. As outras mulheres receberam um presente, mas eu sei que ele era para mim. E eu entrei na universidade sob o odor das rosas. Terminei o curso, e quando terminei, disse, pronto, pai, estou saindo. E o Senhor disse, eu te mandei entrar, não te mandei sair. Eu pensei, bem, eu já terminei o curso, então agora é só se eu pegar uma pós para fazer. Então, fiz os testes, as provas para o mestrado, Deus me deu graça de passar, e fiz o mestrado. E disse, agora, Senhor, terminei. E o Senhor disse, eu ainda não te mandei sair. Então, eu ingressei no doutorado. Fiz os testes, fui avaliada, graças a Deus. Deus me deu uma ideia, uma graça, um projeto de tese. E ali, consegui me inscrever há 4 anos atrás. E, querendo Deus, esse final de ano, devo estar fazendo a qualificação e apresentando a defesa da tese no ano que vem. Vou voltar a fazer a pergunta ao Senhor, mas eu não sei mais o que eu vou fazer na UERJ. Esse foi um curso fácil. O curso no qual o Senhor me inscreveu para trazer a palavra hoje foi mais difícil. Muito mais difícil. Eu preferiria cursar outras graduações e fazer infinitos cursos de mestrado ou estudar para defender teses e teses, do que cursar este curso que precisei cursar recentemente. Eu gostaria de fazer uma comparação aqui, pois o Senhor nos traz nestes dias palavras de consolação. E a palavra do Senhor diz para nós consolarmos os outros com as mesmas consolações com que nós fomos consolados. Por isso eu costumo dizer que dar conselho é mais fácil do que dar consolo. Para o conselho, às vezes, você precisa da graça, da sabedoria, do entendimento. Mas para dar consolo, você precisa da graça, do sofrimento. Muitas coisas roubam a nossa alegria. E uma delas é a falta de distinção entre a misericórdia que devemos aplicar ao caído e a misericórdia que devemos aplicar ao pródigo. Vamos tentar distinguir. Nós já lemos sobre o caído. O caído não buscou o pecado. O caído não andava em caminhos de desvio. Ele ia no caminho. Ele seguia. Ele caminhava. Mas ele sofreu algo que todos nós, irmãos, podemos sofrer, pois a Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe, não caia. Ele sofreu um ataque covarde, pois o texto não diz que alguém deu sobre ele, mas que deram sobre ele. Atacaram-no, derrubaram-no, feriram-no, roubaram-no. Talvez tenham roubado a alegria dele em ir à casa do Senhor. Talvez tenham roubado o desejo dele
realizar algum projeto, algum sonho no seu coração. Talvez tenham roubado a comunhão que esse homem tinha com alguém. Foi um ataque covarde, foi um ataque maligno, foi um ataque terrível. E por favor, amados, eu sei que não é uma aula de teologia, mas estamos estudando a palavra de Deus. Existem tantas correntes e tantos modismos teológicos, e um que muito especialmente me indigna é a expressão de legalidade ao diabo. Porque fulano pecou e deu legalidade ao diabo. Que legalidade se dá ao ladrão? Não, irmão, mas a pessoa pecou e aí o diabo tem direito legal. O diabo não tem direito de nada. Tudo o que ele faz é ilegal. Se você sair de casa e deixar as suas portas e janelas abertas, talvez o ladrão entre. Vamos imaginar que a polícia o pegue no ato e o leve à delegacia. E ele vai dizer: eu tinha direito legal de entrar porque a porta estava aberta. Você acha que isso vai colar? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Tudo que ele faz é ilegal. Convém a nós não deixarmos portas e janelas abertas, para não abrirmos brecha, para não darmos oportunidade. Mas direito ele não tem. Não, irmã Sara, mas aquela pessoa vendeu a alma ao diabo. A Bíblia diz que todas as almas são de Deus. Se alguém vendeu mercadoria roubada. Essa transação não tem legitimidade. Os homens são de Deus, pertencem a Deus, podem não reconhecer, mas são dele. Uma oportunidade, uma brecha, uma situação, uma fragilidade talvez, como um ataque de idumeus, de edomitas, sempre atacando a retaguarda de Israel, as crianças, os idosos, os fracos, os recém-nascidos na fé. Não sei qual foi a situação deste homem, mas ele foi covardemente atacado e caiu e jazia. Como é que se atende a esse homem? Ele não irá por si mesmo, por suas forças se levantar. É necessário que alguém lhe estenda a mão, é necessário que alguém perceba a situação, é necessário que alguém ame o suficiente para atrasar. Pensa que atrasa, mas o Senhor é Deus de Joel, restitui o tempo perdido, os anos perdidos, consumidos pelos gafanhotos. Mas alguém que queira por compaixão se deter no caminho. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho que chegar à cidade, mas eu vi aqui a situação de alguém caído e eu não posso fazer outra coisa senão parar, descer da minha posição pessoal, do animal que eu cavalgo, da posição que eu carrego, descer, usar os recursos que eu tenho. Se eu tenho vinho, se eu tenho azeite, eu vou usar o que eu posso usar, e aquilo que transcender ao que eu tenho, Deus haverá de providenciar uma estalagem. Deus haverá de providenciar os recursos, em conselhos, em ajuda, em consolo, em cura, para que esse homem, nós possamos tornar a vê-lo de pé. Ao caído, estender a mão. Ao caído, ir até ele. Ao caído, devemos nos lembrar que nós só estamos de pé pela graça de Deus. Essa é a situação do caído. Outra, tão diferente, queridos, é a situação do pródigo. O pródigo estava na casa do pai. O pródigo
participava da mesa do Senhor. Mas o pródigo deixou o seu coração, ainda quando ele estava na casa do pai, ele deixou o seu coração ser atraído pelas coisas lá do mundo, pelas coisas lá de fora. O pródigo dá as costas voluntariamente, rebeldemente, conscientemente à santidade, à pureza, à palavra, ao ensino, à exortação amorosa dos irmãos, e segue em direção ao mundo. Ele pede a sua parte na herança, é uma maneira de dizer, porque ele não tinha direito de receber a herança a não ser depois que o pai falecesse, não é? A palavra nos ensina que a herança tomada posse precipitadamente, o seu fim não é bendito. Ele, ao desejar a herança, ele está dizendo que ele quer mais, é que o pai morra. As ideias do pai, a ética do pai, aquilo que a geração passada pensa e crê, aquele que detém tudo que o formou, ele está dando as costas à sua própria formação. Ele quer que isso morra, ele quer esquecer, ele quer sepultar que um dia ele esteve naquela casa, vestiu aquelas vestes, comeu aquele pão. Ele quer o caminho da independência, ele quer o caminho da autonomia, ele quer experimentar. O pai não conheceu o caminho do Criador, da casa do Criador dos porcos. O pai permaneceu em sua casa. Sabe o que nos cansa, irmãos? É que às vezes deixamos de dar atenção ao caído que precisa de nós, porque foi atacado pelas trevas, e gastamos todos os nossos esforços em puxar a mão do pródigo. O pródigo é aquele que decidiu aprender pela experiência. O pródigo só vai aprender pelo sofrimento. Se um sofrimento maior ou menor, Deus o sabe. Normalmente é correspondente ao tanto que ele se afastou da casa do pai. Sabe como é que se prega ao pródigo? Aumentando a fabricação de pães na casa do pai. De tal maneira, não sei se você já sentiu o cheiro do pão assando. É um cheiro que vai longe. É um cheiro que alcança uma boa distância. E de uma forma sobrenatural, alcança o lugar onde o pródigo está. Porque terrivelmente, irmãos, terrivelmente, Deus fala ao homem através da mente. Deus fala ao homem através do coração. Mas Deus também fala ao homem através do estômago. O pródigo está tão endurecido que Deus fala com ele na mente, mas ele não entende. Deus fala com ele nos sentimentos e ele não sente. Mas há uma voz que Deus não deixa calar naquele que se desvia, é a voz da necessidade. E um dia a voz da necessidade grita. É duro dizer, mas o pródigo não retorna por amor ao pai. O pródigo não retorna por amor à mãe.
O pródigo não retorna porque sabe que está fazendo seu irmão sofrer. O pródigo não retorna porque sabe que há tristeza na casa do seu pai até a sua volta. É duro ouvir isso, irmãos, mas o pródigo retorna porque tem fome. Você quer trazer um pródigo de volta? Então no caminho, passe perto da casa do criador de porcos, cheirando a pão recém-assado. Talvez o pródigo ouse perguntar como é que foi. Foi uma benção. Por favor, não fale de problemas. Não diga que as lâmpadas na casa de papai precisam ser trocadas. Não diga que papai está triste. Isso não vai convencê-lo. Não diga que... Não precisa dizer nada disso. Apenas passe com aquele ar de quem está saciado, de quem está pleno, de quem está jubiloso. E quando o pródigo olhar, ele vai lembrar do que ele está perdendo. E o ronco da fome vai soar mais alto. O estômago do pródigo tem o caderno de endereço que contém o lugar para onde ele tem de voltar. Final do ano retrasado. Minha ovelhinha mais tenra, minha filha mais nova, formada, trabalhando, segura, decidiu seguir o caminho do pródigo. Eu não sei, eu já vivi alguns dias difíceis. A morte do meu marido era um servo de Deus, esteve desviado, o Senhor o fez retornar, e o Senhor o guardou num lugar onde ele está seguro. Mas meu marido foi assassinado, e minhas filhas eram bem pequenas. Eu pensei na minha vida que jamais veria uma cena tão dura quanto o corpo do meu marido crivado de balas no chão. Pois eu vi uma cena pior. Vi minha caçula pegar seus pertences e sair de casa. E aquela noite, Deus fez um servo de Deus ligar da Suíça. Ele disse: irmã, estou ligando para a sua casa, eu não sei porquê. Mas enquanto ele falava, o Senhor ia dando a revelação a ele. Senhor, o que é isso que eu estou vendo? Eu estou vendo uma menina criada aos pés do círculo de oração, no meio das irmãs, sair da casa, pois eu moro numa casa que é uma base missionária, numa casa onde está escrito santidade ao Senhor, e ela dá as costas e segue para o mundo, e segue para o pecado, para retornar, Senhor, envergonhada, ferida e grávida, pois Deus lhe manda dizer que ela retornará grávida. Eu pensei, há duas coisas aí: há o peso de uma gravidez, mas a alegria do verbo retornará. Eu penso que 2011 eu posso marcar na minha vida como o ano em que eu chorei 12 meses. Eu não sabia que uma pessoa podia chorar tanto. A Bíblia diz que as nossas lágrimas são contadas, guardadas no odre, e são contabilizadas no livro. Eu digo: Senhor, eu acho que eu esgotei alguns livros. Deve estar assim, tomo 1, tomo 2, tomo 3, né? Deve estar em volumes. Uma contabilidade que deve ter dado trabalho. Mas o Senhor confirmou o retorno. E no início desse ano, a minha filha perguntou: mãe, posso voltar? E eu já tinha perguntado ao Senhor: Senhor,
quando ela vier, como eu devo responder? E o Senhor me ensinou, e eu só repeti. Filha, você saiu? Porque nas minhas contas, você continua aqui. Esse continua sendo o seu lar. Mas mãe, eu estou grávida. De glória a Deus. Eu já vi minha neta. Como você já viu, mãe? Eu vi no dia em que foi feita. Deus me mostrou. Vai ser linda, querida. E glória a Deus. Porque onde o diabo queria destruir uma vida, Deus está me devolvendo 2. Diziam que eu era a viúva com as 2 moedas. Agora eu sou a viúva com as 2 moedas e um trocadinho. Ana nasceu no dia 28 de agosto. E eu estou sendo a avó mais coruja da terra. E a moça que eu ouvia, cantando louvores, e Deus a usando para libertar vidas, para curar vidas, agora passa as madrugadas cantando os mesmos louvores para ninar Ana. Sim, o diabo veio para destruir vidas, mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Mas por que a irmã se expõe assim e traz essa intimidade? Porque o Senhor me faz caminhar assim, de uma forma transparente no meio do povo do Senhor. E porque eu não ia chorar um ano inteiro para isso não servir de nada. Porque o Senhor não fez a restauração na minha filha por causa das minhas lágrimas, fez por causa da misericórdia dele. Mas as lágrimas foram a dor que me permitem hoje trazer consolação ao seu coração, meu irmão, minha irmã. As mesmas consolações com que o meu coração foi consolado. Numa hora em que se levantam calúnias, acusações, suposições, você tem de estar de pé para poder ver a glória do Senhor se manifestar. Semana passada, a comunidade judaica comemorou Rosh Hashanah, o Ano Novo. E depois de Rosh Hashanah, começam os 10 dias de Teshuvah. Eu explico. É que são 10 dias para se fazer conserto. E Teshuvah significa retorno. Porque acredita-se que no 10º dia, o Senhor vai decidir quem vive e quem morre naquele ano. Então, se você não quer morrer no ano 5.773 da contagem judaica, são dias de Teshuvah, são dias de retorno. Nós não estamos fazendo propaganda judaizante, até porque até a marcação do ano na comunidade judaica já está distanciada da Bíblia. Pois a palavra do Senhor determina que o princípio dos meses do ano é o mês de Abib, o mês onde se comemora a Páscoa. Mas depois que os judeus retornaram da Babilônia, houve muita contaminação e até o calendário está contaminado. Então, se alguém pretende caminho judaizante, eu aconselho que faça caminho bíblico, que é muito melhor. Muito melhor, pois também o povo de Israel está necessitando fazer a sua Teshuvah para a palavra do Senhor. São dias de retorno. São dias de Teshuvah. Podem não estar no calendário preciso, mas no calendário do Espírito, eu quero pegar esse gancho e essa deixa para dizer, são dias de retorno. Deus me trouxe estes dias e me disse que trouxesse palavras de consolação para o povo que aqui está. E eu quero dizer às mulheres que aqui estão, Deus não esqueceu do benefício que a tua casa tem feito à casa de Deus. Ele está vendo e Ele está agindo.
Eu dizia a uma irmã ontem, que quando eu era criança eu plantei uma horta, plantei cenouras. Mas eu não sabia como é que se planta cenouras, eu era bem criança. Todos os dias eu arrancava alguns pés para ver se já tinha nascido. Eu até que enfiava eles de volta, mas aí, quando a cenoura perde aquela raiz principal, ela não consegue crescer. E minha mãe me deixou fazer isso. Eu estraguei muitos pezinhos de cenoura. Até que eu disse: mãe, como é que eu vou saber se isso já nasceu? É debaixo da terra. E ela me disse: minha filha, não estrague a sua horta. Mesmo as coisas que crescem no oculto, quando estão no ponto, dão sinal à luz do dia. Eu sei que dá vontade de toda hora abrir a porta do forno para ver se o bolo já está assado. Mas aí esse bolo vai acabar ficando igual Efraim, né? Que o Senhor disse que Efraim era um bolo que assou em parte. E nós não queremos isso. Deixa Deus completar a obra. Mas espera com fé. Espera com alegria, em nome de Jesus. Chore menos do que eu chorei. Confie mais do que eu confiei. Alegre-se mais, antecipe a festa. E também não confunda. Se é caído, redobre os seus esforços para levantar. Mas se é pródigo, não mande marmita para pródigo. Eu senti isso pessoalmente. Às vezes fazendo a comidinha para uma filha e pensando na vontade de mandar um pouquinho para outra. E o Senhor me dizia: não atrapalhe o meu agir. A gente quer ter mais compaixão do que Deus, irmãos. E a gente fica dando um imãzinho de geladeira para o pródigo para ele chamar comida. Para o pródigo, não tem comida em casa. Tem de ir à casa de papai. Tem de decidir. Tem de caminhar. O Senhor sabe a semente que está plantada ali. E sabe que a semente tem força para florescer. Há irmãs aqui que já estão como o lavrador que arou a terra, semeou semente, regou. E agora estão sentadas à varanda da fazenda, olham a terra e dizem: Senhor, tudo que eu podia fazer, meu Pai, eu já fiz. Agora, se o Senhor, com a sua força, não fizer a semente brotar nesse coração, com uma força tal, que não haja como conter, eu não posso fazer mais nada. Seu trabalho não foi desperdiçado. Querida, fique de pé. Irmãs, servas de Deus, vou pedir às amadas. Eu sei que a palavra é para todos, mas hoje é uma festa muito especial das irmãs. O Senhor te diz: levanta-te. Eu falo contigo. Teu trabalho não é e nem foi vão. Eu anotei aqui para não esquecer o versículo que Deus me mandou ler para as irmãs quando as irmãs estivessem assim de pé. Eu não sei quem é teu pródigo, se é teu filho, se é tua filha, se é teu marido, se é teu ministério, eu não sei o que é. Jeremias 31, 16, 17 diz: assim diz o Senhor, reprime a voz do choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo,
há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para o seu país. Louvado seja o nome do Senhor, que nos resgata os filhos, que nos traz de volta o perdido, que diz ao que estava morto, vivo está, e ao que estava perdido, esse também foi achado. Minha filha estava morta e reviveu, tinha se perdido e foi achada. Ministro sobre a tua vida a mesma vitória, de todo o meu coração, e louvo a Deus pela conclusão desse curso tão difícil, tão doído, mas posso dizer como Davi, foi-me bom ter sido afligida, para que eu conhecesse os teus estatutos.